Olá, tudo bem? Estou aqui hoje gravando mais um vídeo do meu estágio híbrido de extensão. Meu nome é Daniela Caroline Arnold, sou aluna do curso de licenciatura em Geografia da Uninter do Polo de Barracão, Paraná. E hoje eu vou estar falando sobre os biomas do mundo. Os biomas são uma vegetação natural ou nativa. A vegetação natural nativa corresponde à vegetação original do planeta, que se desenvolveu no decorrer do tempo geológico segundo os tipos de clima e de solo de cada região. Ou seja, é aquela localidade onde o ser humano não alterou a vegetação. Há vários tipos de vegetação nativa na Terra. A maior parte, porém, já foi modificada ou completamente devastada por meio de atividades como a agricultura, a pecuária e a expansão urbana, né? E lá surge o homem, né? E acaba devastando esses biomas naturais, né? Essas vegetações naturais. Os tipos de vegetação natural, de biomas, temos muitos tipos de vegetação. Dentre eles, a tundra, floresta de coníferas, taiga, floresta temperada e subtropical, vegetação mediterrânea, pradarias, estepes, desertos, savanas, floresta tropical equatorial, vegetação de altitude e áreas cultivadas. Essas são as paisagens vegetais que nós temos aí espalhadas pelo mundo. Então, a tundra, que é um bioma, né, uma vegetação natural, a tundra é um bioma frio e inóspito, com um tipo de vegetação esparsa, em grande parte rasteira. Ela é considerada o bioma mais frio da Terra. A tundra está presente no topo do hemisfério norte do globo, na região do Círculo Polar Ártico. Ela abrange países como Rússia, Groenlândia, Noruega, Finlândia, Suécia, Alasca e Canadá. Então, por conta da tundra estar localizada no topo do hemisfério norte do globo, né, tende a ser o bioma mais frio do mundo. Tipos de tundra. De acordo com a localização, tipo de relevo, vegetação que desenvolvem, a tundra é classificada, no geral, de duas maneiras. Temos a tundra ártica e a tundra alpina. A tundra ártica é caracterizada pela latitude. A tundra ártica é encontrada nas regiões mais frias do Ártico, próximas ao Polo Norte. Já a tundra alpina ela é caracterizada pela altitude e com clima mais ameno que a tundra ártica. A tundra alpina é encontrada no alto das montanhas chamadas Alpes, sendo destituídas de árvores devido aos fortes ventos que atingem a região. A tundra possui um solo e um clima um pouquinho diferente por alguns motivos, que a gente já vai ver o porquê. Os ventos são muito fortes, com baixo índice pluviométrico, então venta bastante com pouca chuva. O clima que caracteriza as regiões em que se desenvolve a tundra é polar, ou seja, seco com frio intenso na maior parte do ano. A tundra é composta de duas estações, possuindo um verão curto, de aproximadamente 2 meses apenas. Nesse verão curto de 2 meses, os dias são longos, podendo atingir temperaturas de no máximo 10 graus Celsius. Ao contrário do longo inverno, que possui cerca de 10 meses, o inverno, que apresenta dias mais curtos com temperaturas negativas, que podem atingir até
40 graus negativos. Muito frio. Dessa forma, o solo da tundra é raso e formado por terra, pedras e gelo. Ele é chamado de permafrost, ou seja, permanentemente gelado, o que indica seu congelamento na maior parte do ano, dificultando a existência de grande variedade vegetativa. No entanto, no verão, a neve derrete formando regiões pantanosas. Então, a tundra não possui muitas plantas, pouca vegetação por conta desse solo raso e da maior parte do ano ele está congelado. Fauna e flora. Ao pensarmos no clima da tundra, acreditamos ser possível a vida numa região tão fria do planeta com condições tão adversas. Entretanto, diversos animais fazem parte dessa gélida paisagem, onde muitos vivem na tundra somente no curto verão, migrando para regiões mais quentes no inverno. Assim, além dos inúmeros insetos na tundra, há lobos, ursos, renas, cabras, roedores, raposas, lebres, perdizes, corujas, dentre outros. Curioso notar que muitos animais que sobrevivem na tundra possuem uma coloração de pelagem decorrente da mudança de paisagem. Assim, no inverno, a fim de se camuflarem, a pelagem de muitos animais permanece branca como a neve, enquanto no verão surgem mais escuras. Da mesma maneira, a flora na tundra é variada, embora não existam árvores maiores justamente pelos fortes ventos frequentes na região. No entanto, alguns tipos de vegetais adaptados ao clima polar se desenvolvem no bioma. Por exemplo, pequenos arbustos, ervas, líquens, musgos, gramíneas. Além disso, é possível encontrar pequenas árvores esparsas que sobrevivem ao clima. Existem registros de que plantas carnívoras já foram encontradas nas tundras da Sibéria, mesmo estas sendo comuns em locais quentes e úmidos. Uma curiosidade. Então, apesar da tundra ser bem fria, né, com temperaturas muito frias, possui bastante animais, sendo que a maioria no inverno mesmo, no mais rigoroso do inverno, eles migram para regiões mais quentes, né? E a questão da flora, das plantas, possui uma vegetação mais rasteira, né, com bem poucas árvores, pela questão principalmente do vento. Uma curiosidade, a palavra tundra na língua finlandesa significa planície sem árvores. Então já diz tudo, né, que é uma área plana, mas que quase não possui árvores. Enquanto que na língua russa significa terras elevadas ou região montanhosa desprovida de árvores. A área coberta pela tundra ocupa cerca de 1/5 da superfície terrestre. Então, esse foi o bioma tundra. Agora a gente vai para os próximos biomas, tá? No decorrer do vídeo. O próximo bioma, então, a ser estudado é a floresta boreal ou taiga, mais conhecido como taiga. A taiga ou floresta boreal é um bioma formado principalmente por plantas do tipo coníferas. Por isso também é chamado de floresta de coníferas. Localiza-se no hemisfério norte do planeta, abrangendo a Ásia, a América do Norte e a Europa. O clima nessa região é subártico, caracterizado por inverno muito frio, longo e seco, com temperaturas que chegam a menos 50 graus. O verão é curto e úmido. Os dias são mais longos e as temperaturas podem chegar a 20 graus Celsius. As chuvas são pouco frequentes. Durante o verão, ocorre degelo, formando lagos, pântanos e brejos. O solo é raso, pobre em nutrientes e coberto por folhas. Então, a taiga é bem parecida com a tundra, né?
Mas na taiga possui bastante árvores do tipo coníferas, né? Mas o clima também é bem frio, as chuvas são bem pouco frequentes e no verão ocorre o degelo do mesmo jeito que na tundra, né? A taiga transforma-se em tundra à medida que se aproxima do Polo Norte. Há entre esses biomas uma zona de transição onde pouco a pouco o colorido das coníferas é substituído pelas gramíneas e arbustos baixos da tundra. Então, temos a taiga e a tundra. As duas se encontram, né? E chega uma hora que a taiga se transforma em tundra. Na taiga, as principais coníferas encontradas são os pinheiros, abetos, laríceos e espruces. Essa vegetação possui algumas adaptações para sobreviver em regiões frias. As folhas permanecem vivas durante todo o ano e não caem. Assim, podem começar a realizar fotossíntese logo que a luz solar aumenta, não havendo gasto de energia para produzir novas folhas. No entanto, algumas coníferas possuem folhas caducifólias, que caem durante o inverno para evitar a perda de água. É o caso dos laríceos. Então, como o próprio nome já diz, né, floresta de coníferas, a forma de cone das árvores, com os galhos apontando para baixo, evita que a neve se acumule e danifique os ramos e folhas. As folhas são revestidas por uma resina que protege seus tecidos do frio e ajuda a manter a umidade e o calor. Outra adaptação é o pequeno tamanho das folhas, reduzindo a perda de água por transpiração. A flora da taiga é pouco diversificada, ou seja, possui poucos animais, poucas plantas, poucas espécies de plantas, devido às baixas temperaturas e à água congelada. As árvores crescem próximas umas das outras, formando uma densa cobertura e impedindo a penetração de luz solar intensa. Assim, a vegetação rasteira é pouco representada, sendo constituída por musgos, líquens e alguns arbustos. Mas, no geral, são as árvores, né, coníferas mesmo. A fauna da taiga é composta principalmente por mamíferos, entre os quais estão renas, alces, veados, lobos, ursos polares, linces, esquilos, coelhos, lebres e outros. Bem parecido também com a tundra, né? A fauna da taiga. Diversas aves também migram para esse ambiente durante o verão, pois são atraídas pela abundância de insetos que se multiplicam nos pântanos formados pelo degelo. A maioria dos animais migra para regiões mais quentes ou hibernam durante o inverno. Então, é que nem na tundra, né, que a maioria dos animais migram durante o inverno, porque é muito frio, e outros também hibernam. Outros ainda permanecem na taiga, sendo protegidos do frio através de pelos, penas e peles espessas, né? Tem aqueles animais que são bem adaptados, né, a temperaturas extremamente frias. Então, esses predominam na vegetação, né, na taiga ou na floresta boreal. Alguns mudam de coloração para adaptarem-se, como o arminho, que é um pequeno mamífero carnívoro, que é castanho escuro no verão e torna-se branco no inverno, camuflando-se para se proteger dos predadores. Então, essa é uma questão dos animais, né, se defenderem, né, deles se adaptarem a essa região, é uma forma de adaptação. Embora a taiga permaneça inalterada pelo homem em muitas regiões, visto que as condições ambientais são adversas, outras áreas são intensamente exploradas. As árvores da taiga têm grande valor comercial. No Canadá, elas são utilizadas para a produção de papel, uma atividade econômica fundamental para o país. Além disso, a mineração é uma atividade que também vem causando impactos negativos sobre
esse bioma. Então, é um bioma pouco alterado, né? Com poucas alterações e pouco desmatado, mas, porém, as árvores são tem bastante valor comercial, né? E são utilizadas para a produção de papel. E também a mineração, né, que vem causando impactos negativos sobre esse bioma. O próximo bioma é a floresta temperada e subtropical. Então, a floresta temperada e subtropical. A floresta temperada também é chamada de floresta decídua temperada ou de floresta caducifólia, porque as folhas caem no fim do outono. As principais características da floresta temperada são o clima. As florestas temperadas apresentam um clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas. O verão é quente e úmido, enquanto o inverno é frio e pode apresentar neve. Os índices de chuva variam de 75 a 100 milímetros ao ano. A decomposição das folhas que caem no inverno garante a riqueza de nutrientes no solo, o qual adquire uma coloração mais escura. Devido às diferenças no clima durante o ano, os animais e plantas apresentam estratégias de sobrevivência para cada estação. A flora desse bioma é composta por 3 grupos principais de árvores decíduas, coníferas e de folhas largas. As folhas variam sua coloração durante o outono, indo de avermelhadas até tons de marrons e dourados. Logo no início do inverno, perdem suas folhas, como forma de reduzir o metabolismo, que só voltam a aparecer na primavera. Entre os exemplos de árvores das florestas temperadas estão os bordos, carvalhos, castanheiros e olmos. As árvores coníferas têm esse nome porque as sementes se desenvolvem em forma de cone. Essas árvores também são chamadas de sempre-vivas porque são verdes em todas as épocas do ano. São exemplos de árvores coníferas, os abetos e cedros. Além das árvores, a cobertura vegetal também apresenta arbustos, plantas herbáceas e rasteiras. Então, nesse bioma, acaba se formando uma floresta muito linda, de cores muito vivas, né? Por conta da diversidade das cores das árvores. A fauna nas florestas temperadas é bastante variada. Nesse bioma são encontrados javalis, gatos bravos, linces, lobos, raposas, aves de grande porte, ursos, esquilos e veados. Por conta da definição clara das estações, há animais que têm comportamento peculiar no inverno, como os ursos, que hibernam por causa do frio, e os esquilos, que armazenam comida. Há ainda os animais de hábitos noturnos, como morcegos, corujas, gambás e gatos selvagens. Então, mais uma vez, lembrar que a floresta temperada ela está localizada em regiões de clima temperado, então ela possui as 4 estações do ano bem definidas, com inverno muito frio e verão quente. Por conta disso, os animais eles tendem a se adaptar, né? Como os ursos que hibernam durante o inverno e os esquilos que armazenam comida para ter no inverno o que comer. Devido às particularidades das regiões, a ocorrência de animais varia de floresta para floresta. Animais como marsupiais, ursos coalas, gambás e cangurus são comumente encontrados na Austrália. Já os cervos, ursos, leões de montanha e coelhos vivem nas florestas temperadas do Canadá e dos Estados Unidos. Ursos pandas gigantes e pandas vermelhos são característicos da China. No Canadá e nos Estados Unidos, cervos, ursos, leões da montanha, linces, os coelhos, pica-paus e muitas aves menores são típicos nesse bioma.
Na China, espécies ameaçadas como pandas gigantes e pandas vermelhos sobrevivem na floresta temperada. Então, mesmo em todos esses países sendo a mesma floresta temperada, eles vão apresentar diferentes animais. Então, eu vou fazer só mais uma colocação aqui sobre as florestas temperada e subtropical, que elas são menos densas que as florestas tropicais e equatoriais e possuem menor diversidade de espécies vegetais e animais em relação às florestas tropicais e equatoriais. Entre as espécies mais comuns predominam carvalhos e faias, e após a intensa devastação, os fragmentos de florestas temperadas que restaram têm sido transformados em reservas protegidas. Então, é um bioma que foi muito devastado, né? E o que restou foi transformado em reservas protegidas. Então, esse foi o bioma floresta temperada e subtropical. O próximo bioma são as pradarias e estepes. Esse bioma possui como característica regiões com clima semiárido, subtropical e temperado, onde predominam as vegetações herbáceas de altura variada, nas estepes forma-se um tapete vegetal descontínuo, nas pradarias e nos campos a cobertura é contínua. Então, nos estepes, a vegetação ela forma um tapete vegetal descontínuo, e já nas pradarias e nos campos a cobertura é contínua. As atividades agropecuárias são as principais causadoras de desgaste do solo e da devastação dessa formação vegetal. Então, na Europa e na Ásia, recebem o nome de estepe. Na América do Norte são chamadas de pradarias. Na África do Sul recebem o nome de velde, e na América do Sul recebem o nome de pampa. Os animais típicos das pradarias são os ratos do campo, raposas, búfalos, espécies de cabras, lebres, antilocapras, cães de pradaria, entre outros. A pradaria apresenta apenas vegetações herbáceas, diferindo, por exemplo, das savanas, que podem apresentar árvores e são típicas de locais quentes e secos. Existem 3 tipos básicos de pradarias. A pradaria alta, que fica nos locais mais úmidos e que apresentam gramíneas de até 2 metros de altura e raízes profundas. Pradaria mista, que apresenta uma grande diversidade florística, presente em solos altamente férteis. E a pradaria baixa, que apresenta menor diversidade e gramíneas de pequeno porte. As pradarias não necessitam de grandes quantidades de água para se desenvolver, mas necessitam do fogo. As queimadas naturais são benéficas ao ciclo de vida das gramíneas típicas das pradarias. Tanto é que elas desenvolveram um mecanismo de adaptação que as torna capazes de brotar novamente após uma queimada, recuperando totalmente o local. Esse mecanismo consiste na criação de órgãos subterrâneos que se encarregarão de se reproduzir. As queimadas naturais, geralmente de ocorrência anual, são inclusive benéficas para as gramíneas, uma vez que eliminam a quantidade excedente de matéria orgânica e possibilita a renovação do substrato. Entretanto, a utilização dessas regiões para atividade agropecuária mal conduzida, a monocultura e as queimadas criminosas, que não dão tempo para a recuperação das gramíneas, estão destruindo as pradarias e transformando-as em deserto. Outra ameaça às pradarias, disfarçada de boas intenções, são os florestamentos. Empresas ou pessoas interessadas no cultivo de árvores para a produção de celulose ou outros fins alegam que as pradarias são um tipo de vegetação secundária
que aparecem em locais onde a vegetação original, pretensamente florestas, foi degradada. Com isso, tentam justificar a transformação das pradarias em florestas plantadas, geralmente com espécies exóticas e, não raro, de apenas uma determinada espécie, uma monocultura, causando enormes perdas ambientais. E não tem nada a ver, né? Essa vegetação é a vegetação nativa dessas regiões e não é porque tinham árvores na região e foram destruídas, não. Essa é a vegetação nativa. São as gramíneas, tá? Então é isso sobre as pradarias e estepes. Lembrando que aqui no Brasil nós temos essas pradarias ou estepes, mas elas são definidas com o nome de pampa. Principalmente no Rio Grande do Sul, nós temos esse bioma. Então, o vídeo de hoje era isso. Na continuação dos vídeos, a gente vai estar vendo os outros biomas, né? Vegetação mediterrânea, savana, cerrado, caatinga, florestas tropical, equatorial, entre outras, tá? Então, até lá!